Fala, meu povo, vamos chegando aí. Hoje eu tô sem minha assistente, então eu tô tendo que fazer tudo. Então vamos esperar chegar o povo aí pra gente começar. Aí, quando tiver umas 5 pessoas mais ou menos, a gente começa. Bom, galera, parece que o povo já tá chegando aí. Então sejam muito bem-vindos, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Infelizmente é online, mas é o que dá pra fazer por enquanto. Mas eu acho que em breve a gente vai estar junto. Bom, na aula passada eu tinha passado para vocês uma lista que não deu tempo de terminar ela toda. A gente foi até o exercício número... deixa eu analisar aqui. A gente foi até o exercício número 4 fizemos, 5 fizemos, 6 fizemos, 7 também. A gente foi até o exercício número 7 e são 10, então a gente vai fazer os 3 últimos hoje e a gente já vai passar para a próxima lista, que foi a lista de polígonos, né, que eu já passei para vocês. Quem não tiver acesso aí, manda lá no WhatsApp que eu mando a lista para vocês, mas eu mandei lá no grupo Quarentena, do Enem Quarentena Amanhã. E a gente vai resolver esses exercícios, que são exercícios do Enem, e os outros são exercícios de polígonos mais variados, do Enem ou de outros vestibulares. Então vamos lá? Só lembrando, qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp, porque o Instagram tá desativado os comentários para não atrapalhar a visualização. E a gente também, se vocês quiserem, pode mandar ou no grupo, mas verifica se eu tô no grupo primeiro, porque eu acho que nem toda a turma eu tô no grupo. Ou então manda direto no privado, manda lá, me chama no grupo. Eu no quarentena eu com certeza tô, então me chama lá e a gente pode mandar dúvida no privado, beleza? Então vamos lá, galera. O exercício que a gente vai resolver aqui, a gente vai começar resolvendo, vai ser o número 8 da lista. Tudo bem? O número 8 fala o seguinte, ó. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de um círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja um tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3 e a pergunta é: o tampo a ser escolhido é aquele cujo diâmetro em centímetros é igual a... Então olha só, pessoal, primeiramente, ele falou que tem uma mesa que tem o formato de um prisma, né? E a base dela é um triângulo equilátero. Então, olhando a mesa por cima, você vai ver um triângulo. Um triângulo equilátero é aquele que todos os lados são iguais, certo? E aí é o seguinte, tem vários tampos para essa mesa. Eu tenho um tampo pequenininho, pode ser um tampo que fica aqui dentro, um tampo assim, blá, 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 um tampo grandão. Só que ele quer saber o seguinte, eu quero saber o menor tampo que seja suficiente para cobrir. Bom, para a gente não ter que ficar testando as alternativas, a gente vai fazer uma estratégia que é a seguinte. Eu vou colocar aqui um círculo que seja exatamente o círculo que... Que seja exatamente o círculo... Nossa, ficou muito ruim. Mas ó, finge que isso aqui é um círculo, beleza? E aí é o seguinte, imagine que seja um círculo exato, para cobrir um triângulo perfeitamente.
E aí, eu quero descobrir o raio desse círculo. Aonde que eu vou medir o raio? Aonde que é mais fácil medir o raio desse círculo, pessoal? O raio desse círculo é mais fácil medir aqui, ó. Beleza? Aí você tem que lembrar algumas coisas para a gente resolver esse tipo de questão. Primeiramente, como eu tenho um triângulo equilátero, o triângulo equilátero, quando eu traço a altura dele, eu vou até prolongar aqui, ela também é mediana, ela também é bissetriz e ela também é altura, beleza? A altura é mediana, bissetriz e mediatriz ainda. E tá, mas e daí? O que que tem isso aí? Isso significa que esse ponto aqui, que é o centro desse círculo, que é o ponto de encontro das mediatrizes, ele também é o ponto de encontro das alturas, também é o ponto de encontro das medianas e também é o ponto de encontro das bissetrizes. Particularmente, eu preciso que ele seja o ponto de encontro das medianas. Por quê? Se esse triângulo tem esse ponto aqui, que é o ponto de encontro das medianas, eu sei que essa região aqui é 2/3 das medianas e isso aqui é 1/3 da mediana. 2/3 até o vértice e 1/3 até o lado. A gente falou bastante isso nas aulas presenciais e a gente fez uma revisão disso em algumas aulas online aí também. Beleza? Isso aqui é muito importante, o Enem cobra demais isso aqui, galera. Que quando você tem, num triângulo equilátero, esse ponto aqui ele é o ponto de encontro das medianas, bissetrizes, alturas e... O que faltou? Medianas, bissetrizes, alturas e mediatrizes. Beleza? E aí, como é fácil calcular a altura desse triângulo, eu sei o valor da mediana também, porque a altura é igual a mediana. Então, vamos lá. Como que eu faço para achar essa altura aqui? Chama de H. Altura de um triângulo equilátero. Olha como é que é fácil, galera. Bom, eu sei que o lado dele mede 30, não sei? Porque ele falou que o tampo da mesa é um triângulo equilátero de lado 30. Como aqui é mediana, isso aqui é 15, certo? E aí, fica faltando só essa altura aqui. Isso aqui é um triângulo equilátero, não é? Um triângulo retângulo, quer dizer. E aí, aqui, ó, eu posso aplicar um Pitágoras. 30 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 15 ao quadrado. Poderia fazer isso sem problema nenhum, sem achar a altura. Só que, se você quiser uma maneira mais rápida, eu já te dou a dica. A fórmula, né, quando você fizer isso aqui para qualquer triângulo, você vai descobrir que a altura de um triângulo equilátero sempre é dada por L raiz de 3 sobre 2. Grava isso aqui no coração, porque você vai utilizar demais no Enem. O Enem adora triângulo equilátero, e para isso você precisa saber os elementos dele, que um deles é a altura. Então, se a altura calcula como L raiz de 3 sobre 2, eu sei que nesse caso, a altura vai ser quanto? 30 raiz de 3 sobre 2. E aí, 30 sobre 2 dá 15. Então, a altura vai dar o quê? 15 vezes 1,7. Beleza? Porque ele pediu para adotar o raiz de 3 como 1,7. Não foi isso? Beleza. E aí agora, então, eu preciso saber quanto que dá 15 vezes 1,7. 15 vezes 1,7 vai dar 25,5. Beleza, então eu sei que essa altura aqui toda dá 25,5. Vai fazendo as contas junto comigo aí, galera. Se eu errar a conta aqui, me fala aí manda no WhatsApp pra eu ver se tem dúvidas, se tá todo mundo acompanhando. Beleza? Eu encontrei a altura. 25,5. Só que agora eu não quero a altura do triângulo, eu quero o raio da circunferência. Esse aqui é o raio. Beleza? A altura é isso aqui tudo. Eu vou até apagar aqui para não confundir. A altura é isso aqui tudo. Ó. Daqui até aqui. O raio é daqui até aqui. Mas como é que eu vou calcular o raio? A partir da altura. Galera, a gente já viu que a altura num triângulo equilátero é igual a mediana. E a região, e esse ponto aqui, ele também é o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas. E a gente tem um teorema do baricentro que fala que do baricentro até o vértice é 2/3 do comprimento total e do baricentro até o lado é 1/3 do comprimento total. Se a gente sabe que o comprimento total é 25,5, o raio, então, que é do baricentro até o vértice, vai ser 2/3 desse comprimento. Então, ó, o raio desse círculo vai ser 2/3 vezes 25,5.
E aí eu vou ter o quê? 2 vezes 25,5 vai dar 51. Então vai ficar 51 dividido por 3, que é 17. Então, galera, repara o seguinte. A gente forçou o círculo ser perfeitamente encaixado no triângulo. E aí a gente viu que o raio é 17. Então, olha só. Agora, com essa informação, a gente consegue analisar qual que é o melhor tampo. Porque ele quer o menor tampo que atenda as condições. E ele falou, lá nas respostas, ele falou o seguinte, ó. Eu tenho tampo de 18, 26, 30, 35 e 60 centímetros de raio. Se a gente viu que o 17 encaixa perfeitamente, o de 18 ainda sobra um pouquinho, não concorda? Fica uma folga. O que ele não queria é que não cobrisse, que um tampo que ficasse menor que a mesa, beleza? Como a gente viu que o menor tampo para cobrir a mesa é 17, então o menor tampo que ele vende, que é o de 18, já atende perfeitamente. Então a gente tem que o tampo que ele vai escolher vai ser o de 18 centímetros, beleza? Porque o mínimo seria o 17 para cobrir a mesa. Tranquilo? Deu para entender, galera? Dá uma olhadinha aí, manda se tem dúvida, não fica com vergonha não, pode mandar no privado, tranquilo. Beleza? Vê se ficou dúvida. Vê se entenderam o lance do raio ser 2/3, porque que é o baricentro, beleza? Se não entendeu, manda aí que eu explico. Bom, parece que não teve dúvida, mas se tiver, pode mandando ao longo da aula aí que a gente vai tirando, beleza? Bom, esse foi o exercício número 8. Agora vamos para o exercício número 9. Água. Bom, então vamos lá, galera. Realmente não teve dúvida. O número 9 fala o seguinte. Galera, esse número 9 tem uma história. Eu e esse número 9. Eu odeio esse número 9 porque eu errei ele no Enem. No ano que eu fiz, foi o ano 2015. Todas as questões que eu errei nesse ano foram questões extremamente fáceis. Foi muita bobeira a minha de errar, porque eu gastei muito tempo na redação. E na época era redação, linguagens e matemática no mesmo dia. E aí, eu não li o exercício, eu errei um negócio muito, muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês qual foi o meu erro e por que vocês não devem cometê-lo e por que vocês devem ler as questões com calma, beleza? Eu poderia ter, se eu tivesse medido mais o tempo, se eu tivesse feito mais simulados para me preparar para o tempo de redação, eu teria mandado melhor. Então é por isso que eu aconselho, sempre que tiver simulado, galera, disponível, faça para você não só medir conhecimento, para você treinar o seu tempo, tranquilo? Tempo de resolução das provas. Aí olha só o que ele fala no número 9. Ele tem uma figura que ele chamou de ABCD. E aí, ele vai dividir essa figura na metade. Aí ele coloca aqui como é que vai ficar. Isso aqui é uma folha e ele quer fazer bandeirinha de São João. Eu vou ler o exercício com vocês primeiro, mas deixa eu só mostrar a figura. A, F, G, D, M, O. Olha só, essa aqui foi a figura que ele deu no exercício. Agora vamos ler o exercício para a gente entender. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local de festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira. Inicialmente recortaram as folhas de papel
em formato de quadrado, como mostra a figura 1, que é essa figura aqui, um quadrado isso aqui. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD. Aí olha só, ele vai sobrepor os lados BC e AD, então isso aqui vai virar um lado só. Só que você concorda comigo que eu posso virar assim ou posso virar assim? Esse foi o meu erro. Mas vamos lá. De modo que C e D coincidam e o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustra na figura 2. Então aqui mostra a figura 2, que está dobrado. E aí eu pergunto para vocês, como que está dobrado? Eu dobrei, peguei a metade e fiz assim, ou peguei a metade e fiz assim? Como o A e o D continuaram aqui, eu fiz isso aqui, ó. Beleza? Então só tem jeito de fazer isso aqui. Beleza? Não tem jeito de fazer isso aqui, porque senão aqui seria o A e o D. Beleza? Então esse foi o erro. Eu não li o enunciado, né? Eu pulei o enunciado, eu só li que estava querendo fazer bandeirinha e onde que ia ser os cortes. Só que eu dobrei a bandeirinha assim, ó. E eu realizei os mesmos cortes, só que eu realizei a bandeirinha dobrada assim. E ele pede para dobrar assim. Esse foi o meu erro. E o problema é que tem nas alternativas, eu vou mostrar lá para vocês. Aí, olha só. Marcam os pontos médios O e N. Então esse cara aqui é ponto médio do lado GF e o N é ponto médio do lado AF. E aí a seguir fizeram os cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. Então onde tiver a folha o pontilhado, significa que vão ter cortes. Então essas partes que estão para lá vão sumir. Tranquilo? E aí, beleza. Aí qual que é a pergunta dele? Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. A figura que representa a bandeirinha pronta é... Aí olha só, galera, vou ensinar um macete para vocês resolverem essa questão. Toda vez que ele fizer uma dobra, beleza? Pensa o seguinte, se isso aqui está dobrado na metade, isso aqui já é uma das partes da folha. Você concorda comigo então que a bandeirinha, a banda de cá, ela vai estar assim, ó? Ela vai ser exatamente esse formato aqui? Então ela vai ser assim, ó. Porque essa banda de cá, eu fiz esses cortes, então isso aqui, ó, foi embora, isso aqui também foi embora. Não vai ter. Tranquilo? Só que aí eu vou fazer o simétrico, porque a folha está dobrada assim. Na hora que eu desdobrar, eu vou ter a outra parte, que vai ser simétrica essa. Então ela vai ser pra cá, isso aqui vai ser pra cá, assim, assim. Beleza? E que figura é essa? Essa figura, aí você tem que analisar algumas coisas que ele quer que você analise. Por exemplo, ele quer que você perceba que esse ponto aqui é mais baixo que esse, porque ó, o N está aqui e o O está aqui, tá vendo a diferença deles? Ó, se eu fizer uma linha aqui para ver, ó, o N estaria aqui. Então o O ele está mais alto, então esse ponto aqui tem que estar mais alto do que esse. A letra A mostra esses pontos como na mesma altura, beleza? Então não pode ser a letra A. A letra B mostra esse ponto aqui mais baixo do que esse, que é justamente se você dobrasse a folha ao contrário. Aqui a gente desdobrou a folha assim, beleza? Porque a folha está dobrada assim, então quando eu desdobrar, eu vou desdobrar assim. Quando eu fiz o exercício, eu achei que a folha estava dobrada assim. Então, quando eu desdobrei para cá, olha só o que eu formaria. Formaria essa figura aqui, ó. Que é exatamente a questão da letra B. Exatamente a da letra B. Esse foi o meu erro, eu marquei a letra B nesse exercício quando eu fiz, porque eu desdobrei a folha pro lado errado. Porque eu não li que a folha, eu estava com tanta pressa que eu não vi os pontos aqui. Então, quando eu dobrei a folha, eu dobrei assim e desdobrei assim. Só que o exercício faz justamente o contrário, ele dobra assim e desdobra assim. Beleza? Aí a resposta é essa aqui. Aí vamos analisar, continuando. A letra C não tem simetria, então essa você pode pular, é a única que eu acho que ninguém marcou. Assim como a letra D também não tem simetria, o bico não vai ficar para baixo, né? Porque o meio vai estar cortado. E só sobra a letra E, que é a resposta, que é exatamente essa figurinha aqui. Tranquilo? Vê aí se ficou alguma dúvida. Espero que vocês tenham pegado o macete, né? Que toda vez que eu dobrar uma folha na metade, significa que isso aqui é uma banda. E aí depois é só você fazer a simetria pro outro lado. Beleza? Só que tem que analisar para qual lado que você vai fazer a simetria, porque pode dar errado, igual foi o caso que eu fiz aqui, ó.
Beleza? No caso, quando eu fiz o Enem, eu dobrei pro lado errado. Deixa eu ver se tem dúvida. Bom, pessoal, parece que não teve dúvidas, então vamos dar sequência. Vamos fazer agora o exercício número 10. O exercício número 10, galera, é um exercício extremamente interessante e eu queria que vocês prestassem atenção, muita atenção nele. Então vamos lá. Ó, vou apagar aqui. Número 10. Olha só o que ele fala. Uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 e 14 no quintal de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em covas com uma única muda e com um espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar o maior número de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Então, o número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é... Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui um terreno retangular. Beleza? Um terreno retangular de 14 metros de extensão por 11,5. Beleza? E aí, eu quero fazer o seguinte. Eu quero plantar maçãs. Só que essas maçãs, elas têm que ficar a 3 metros da lateral, de cada lateral, né? E 3 metros entre elas. Beleza? Porque senão, quando crescer uma árvore, vai atrapalhar a outra. Então, eu vou plantar, e aí ele falou o seguinte, e eu poderia plantar assim, né, ou assim. E ele falou que o jeito melhor para plantar, para você plantar o maior número de possíveis, é paralelamente ao maior lado de extensão. Como o maior lado é 14, a gente vai plantar assim. Então olha só, a primeira muda, ela tem que ficar mais ou menos aqui. Beleza? Para dar uma distância de 3 metros aqui e 3 metros aqui. Beleza? E aí, consequentemente, aonde que tem que estar a outra muda? A outra muda tem que estar aqui, mais ou menos. Para plantar e também dar 3 metros de distância. Beleza? Vou até colocar aqui. 3 metros de distância. Aí, beleza. E aí, a próxima muda vai ficar aqui, ó. 3 metros de distância. Aí você poderia pensar assim, pô, então ainda cabe mais 3 metros de distância, porque o terreno tem 14. Só que se eu fizesse essa aqui, com 3 metros de distância, quanto que seria o que sobrava aqui? Repara comigo, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12. Beleza? Só que eu tenho 14 metros. Então essa aqui ficaria com 2 metros de distância das laterais. Eu teria um problema, porque ele falou que tem que ter no mínimo 3. Então eu não posso plantar essa última fileira, essa última planta aqui. Beleza? E aí não tem problema, eu vou ficar com... Eu tenho 9 metros até aqui, para 14, eu tenho 5 metros sobrando. Não tem problema, eu vou que o mínimo é 3, eu não vou nada de máximo, beleza? Então eu vou ficar com 5 metros sobrando aqui. Agora que vem a sacada mais genial do exercício, na minha opinião. Por quê? Eu vou até colocar de vermelho, aonde eu estou plantando, para ficar mais fácil a visualização. Então, ó, aqui vai ter uma maçã, aqui e aqui, uma macieira, né? Aqui vai ter um em cada um. Beleza. A outra
o que naturalmente a galera pensa, se você pensar meio sem analisar com calma, você tende a fazer o quê? Bom, eu vou analisar, eu vou plantar agora aqui, beleza? E aí vou dar mais 3 metros de distância. E aí vou plantar outro, mais 3 metros de distância. Só que aí, qual que é o problema? Vem comigo, ó. Aqui tem 3, certo? Se você colocar aqui 3, vai dar 6. Com mais 3, 9. Qual que seria o espaçamento aqui em cima? Bom, 9 para chegar no 11,5 tem 2,5. Certo? Então qual que é a sua conclusão? Eu não posso plantar essa última. Eu vou ficar com 5,5 de distância ali. Aí que entra o seu erro. Porque aí, né, você pensa aí, bom, então eu vou plantar 3 aqui, 3, 6. E para sua sorte, não tem 6. Não tem 6 nas respostas. Não tenho certeza que muita gente marcaria 6. Mas por que que está errado essa disposição quando eu faço isso? Todo mundo entendeu por que que eu não poderia plantar dessa maneira que eu fiz aqui, ó? Eu plantei assim, aqui a gente viu que não posso plantar por causa do... Se eu colocar uma aqui, eu vou ficar com 2 metros só. Então eu não posso ter, eu tenho que ter no mínimo 3, então eu não posso plantar a última. E aqui do mesmo jeito. Se eu plantasse dessa maneira, quando eu colocar essa aqui, a 3 metros de distância dessa, aqui eu vou ficar com 2,5. Eu não posso ter distância menor que 3. Então eu só poderia plantar assim. Mas, galera, aí entra uma questão muito importante, que é, quem falou que essa aqui tem que estar aqui em cima dessa? Ele falou que tem que estar a 3 metros de distância, você concorda comigo? 3 metros de distância não significa que ela tem que estar aqui em cima, não. Tem um jeito dela ficar mais baixo, mas continuar sendo 3 metros de distância, que é o quê? Eu colocar ela aqui, ó. Eu fazer um triângulo equilátero. Ela fica aqui. Porque aí você concorda comigo que ela continua 3 metros de distância dessa, continua 3 metros de distância dessa? Só que agora eu ocupo menos do terreno. Porque agora ela só subiu essa alturinha aqui, ó. E essa altura é a altura de um triângulo equilátero. Lembra que eu falei que o Enem adora triângulo equilátero? E realmente, galera, ele adora triângulo equilátero. E como que eu vou fazer para achar essa alturinha aqui? Bom, eu vou ampliar o triângulo. E eu já sei o seguinte, ó, 3, 3, 3. São os lados do triângulo equilátero. Como é que eu faço para achar essa altura aqui? Que é o que eu quero descobrir. A gente já sabe que a altura num triângulo é L raiz de 3 sobre 2, a altura num triângulo equilátero. Se o L é 3, vai ficar assim, ó, 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Quando ele não falar para usar raiz de 3, usa 1,7, beleza? Pode usar tranquilo sem medo, porque a raiz é 1,71, uns quebrados, beleza? Pode usar 1,7 que você tem uma boa aproximação. O 3 sobre 2 dá 1,5, então ficou 1,5 vezes 1,7. 1,5 vezes 1,7 vai dar o quê? 2,55. Então, olha só. Então a gente já viu que a gente não vai colocar nessa posição mais. A gente vai colocar elas aqui, ó. Então aqui ficou. Aí agora, vamos usar aqui. Essa alturinha aqui que a gente viu aqui, essa altura é a mesma dessa que a gente viu que vale 2,55 metros. Então aqui, ó, 2,55. Se eu fizer a mesma coisa para cá, ó, fazer um outro triângulo equilátero, eu vou ter essa disposição só que aqui em cima. E de novo vai ser a mesma altura, porque novamente eu vou ter um triângulo 3 por 3 por 3. Então de novo eu subi 2,55. E repare que agora eu consigo. Porque antes eu não conseguia colocar 3 camadas porque ficava com a distância de 2,5. Só que agora vamos ver a distância, ó. 2,55 mais 2,55 vai dar 5,1. 5,1 mais 3 vai dar o quê? 8,1. 8,1 para 11,5 está faltando 3,4. Então a distância aqui ainda é maior que 3. Então eu consigo colocar 3 camadas, beleza? Então aqui eu vou ter 3
embaixo, 3 assim e 3 assim. Um total de 9. Beleza? Então eu vou ter 9 plantinhas que eu consigo formar. Tranquilo, galera? Repare que você poderia pensar, pô, mas essa distância aqui, ela é maior que 3 ou ela é menor do que 3? Galera, repara que a gente tinha um total de 5 metros aqui. Beleza? 5 metros. Essa distância aqui é 5 metros, que eu tinha. E vê se você concorda comigo que isso aqui, repare que esse triângulo aqui, ele não é um triângulo equilátero. Beleza? Ele é um triângulo. Aqui vale 3, mas esse triângulo aqui, não necessariamente, essa distância aqui não é 3. Beleza? Mas você consegue descobrir esses valores aqui, ó, de uma maneira muito, muito simples, que é utilizando uma lei dos cossenos aqui. Beleza? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, para não ficar hoje, não ficar um exercício muito chato. Mas, de forma muito simples, você consegue descobrir essa distância aqui e, consequentemente, essa distância aqui. Por triângulo retângulo, por lei dos cossenos, beleza? Mas aqui já está a formação base, que é a chave do exercício. A maior pegadinha está aqui. Tranquilo? Então a gente sabe que temos 9 possibilidades. 9 plantinhas que eu consigo plantar ali. Tranquilo? Respeitando o limite de 3 para cada lado, 3 entre as laterais e 3 entre elas. Tranquilo? Vê aí se ficou dúvida, galera. Bom, acredito que não tenha dúvidas. Ninguém mandou nada até agora. Então vamos seguir. Esse, galera, foi o último exercício de triângulos que a gente fez da lista aí. Então a gente terminou a lista de triângulos. Vamos começar a lista de polígonos, que eu mandei para vocês ontem. A lista de polígonos, ela fala o seguinte, o primeiro exercício dela. O primeiro exercício também é do Enem, e ele deu um piso, né? Ele falou o seguinte, ó, o polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro de quantos graus? Então olha só, o polígono que ele deu é esse polígono aqui, ó. Ele deu esse polígono aí. Onde está o centro desse polígono? Bom, o centro desse polígono está aqui. Aí eu quero saber o seguinte, se eu rotacionar ele, ele vai continuar sendo o mesmo polígono a partir de quantos graus? Qual é o valor mínimo que eu tenho que rotacionar esse polígono para ele voltar para essa posição? Galera, repara o seguinte, ó. Se eu traçar aqui, como o polígono é simétrico, em torno, simétrico que eu digo assim, essa parte é igual a essa parte aqui, nós temos um detalhe. Esse ângulo todo aqui é 360 graus, porque é uma circunferência, certo? Então, você concorda comigo que cada ângulo dele aqui é 120 graus? Certo? Porque é 360 dividido por 3. Então, toda vez que eu pegar e girar 120 graus, significa que esse lado aqui, se ele rotacionar 120, esse lado vai para aqui. Esse lado vai para aqui e esse lado vai para aqui. Então, ele vai continuar sendo o mesmo polígono. Vai ter o mesmo formato, vai estar exatamente na mesma posição. Tranquilo? Vê se ficou dúvida, então, que o ângulo que eu tenho que rotacionar para ele não ter variação é 120 graus. Beleza? Eu acho que essa questão era bem simplesinha, tranquilo? Uma questão que caiu no Enem aí. Então, a resposta certa é 120 graus. Tudo bem? Vamos fazer, então, a questão número 2. Questão número 2, pessoal, fala o seguinte. Os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus.
Então, o número de diagonais desse polígono é... A gente viu na aula passada que a gente consegue medir ângulo externo de um polígono regular da seguinte maneira. 360 graus dividido por n. Beleza? Onde n é o número de lados. Se eu sei que o ângulo externo vale 20 graus, então eu vou colocar 20 graus no lugar do ângulo externo, vai ficar 360 dividido por n. Por passar o n multiplicando o 20 dividindo, eu vou ter que n é igual a 360 dividido por 20. 360 dividido por 20 dá, bom, 36 dividido por 2, que é 18. Então eu sei que eu tenho 18 lados no meu polígono. Beleza. Um polígono com 18 lados, agora a pergunta que ele quer. Quantas diagonais esse polígono tem? A gente sabe que diagonais é calculado pela fórmula n, que multiplica n menos 3, sobre 2. Portanto, diagonais vai ser 18, que multiplica 18 menos 3, que vai dar 15, sobre 2. Logo, o número de diagonais é 18 sobre 2, 9. 9 vezes 15. 10 vezes 15 daria 150. Se eu subtrair 15, eu tenho 9. 9 vezes 15, que dá 135 diagonais. Beleza? Letra D de dado. Beleza? Vê se tem alguma dúvida aí, tanto para calcular ângulo externo ou para calcular diagonais. Dá uma olhadinha aí, pessoal. E me manda se tiver. Tranquilo? Bom, acho que não teve dúvida. Vamos seguir para o número 3. Exercícios de polígonos, beleza? Os polígonos em geral são muito mais simples que os exercícios de triângulo, por incrível que pareça, né? Você pode pensar, bom, polígonos tem mais de 3, 4, 5, mas os exercícios de polígonos são muito simples, porque eles só vão pedir ou ângulo externo, ou diagonais, ou ângulo interno, ou soma dos internos, ou soma dos externos, que são coisas muito simples, beleza? Então, geralmente, exercícios de polígonos são feitos de forma muito rápida, beleza? Show de bola! Vamos então para o número 3. O número 3, ele fala o seguinte, ó, os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x menos 45, 2x mais 10, 2x mais 15 e x mais 20. O menor ângulo mede. Então ele está perguntando, qual que é o menor ângulo desse quadrilátero? Bom, eu não sei, mas eu sei o seguinte, se eu somar todos eles, então eu vou colocar aqui, ó, 3x menos 45 mais 2x mais 10 mais 2x mais 15 mais x mais 20. Essa soma aqui tem que dar quanto? Bom, isso aqui é a soma de um quadrilátero. Quadrilátero, a soma tem que dar 360 graus. Beleza? A soma dos internos. Então isso aqui tudo tem que ser igualado a 360. Vou colocar aqui, ó, igual a 360. E aí agora a gente pode juntar, ó. Por exemplo, se eu juntar 3x com 2x com 2x com x, nós vamos ter quanto? 3x mais 2x, 5x, mais 2x, 7x, mais x, 8x. Então aqui eu vou ter 8x. Agora vamos juntar os números. Menos 45 com mais 10 vai dar menos 35. Menos 35 com mais 15 vai dar menos 20. Menos 20 com mais 20 zerou. Então esse cara cortou com esse, com esse e com esse. Beleza? Então ficou 8x igual a 360. Porque do outro lado estava igual a 360. Agora eu vou passar o 8 dividindo. X é igual a quanto? 360 dividido por 8. Se você não souber quanto que é 360 dividido por 8, faz com calma. Faz simplificando por 2. 360 por 2 é o quê? 180. 8 por 2 é 4. E aí, de novo, 180 por 2 dá 90, 4 por 2 dá 2. 90 por 2 dá 45. Beleza? Então eu sei que o x é 45 graus. Cuidado, beleza? Tem a resposta x igual a 45 aí. Só que ele não pede x, ele pede qual que é o menor ângulo do quadrilátero. Então a gente vai ter que analisar qual que é o menor ângulo substituindo o x. Se eu substituir o x no primeiro ângulo, que é 3x menos 45, eu vou ter 3 vezes 45, que dá 135.
135 menos 45, 90. Então eu sei que um dos ângulos é 90. Agora vamos substituir no outro. 2 vezes 45, 90, mais 10, 100. Então o outro ângulo é 100. O outro é 2x mais 15. Então 2 vezes 45 dá 90. 90 mais 15, 105. E o outro é 45 mais 20, que é 65. Agora sim eu consigo saber qual que é o menor. O menor é 65 graus. Beleza? Letra B. Tranquilo, pessoal? Deu para entender de onde que surgiu, de onde que surgiu tudo? Ficar atento na pegadinha, que ele não quer o valor do x e sim o menor ângulo. Tranquilo? Se tiver dúvida, manda aí. Se não tiver, vamos para o número 4. Vamos lá, pessoal, número 4. O número de diagonais de um polígono convexo de x lados é dado pela função n de x igual a x ao quadrado menos 3x sobre 2. Ele te dá a função que calcula o número de diagonais de um polígono convexo. Só que ele falou o seguinte: o que é o x e o que é o n? Isso que você precisa saber, porque senão você vai confundir. Ele falou que o número de diagonais de um polígono de x lados, então significa que o x é o número de lados e n é o número de diagonais, beleza? E aí ele falou, se o polígono possui 9 diagonais, seu número de lados é. Então olha só, tem duas possibilidades. Ou você coloca x igual a 9 ou você coloca o n igual a 9. Qual das duas é a verdadeira? Galera, ele falou que o número de diagonais é 9. E ele falou que diagonais é o n, beleza? X é o lado. Então eu vou substituir o 9 no lugar do n. Então vai ficar assim, ó. 9 é igual a x ao quadrado menos 3x sobre 2. Passo 2 para lá, vai ficar 18 igual a x ao quadrado menos 3x. 18 passa para lá, então vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. E aí você tem duas maneiras de resolver. Ou você resolve por soma e produto, ou você resolve por Bhaskara. Se você resolver por soma e produto, você tem que pensar dois números que multiplicados dão menos 18 e somados dão o que está aqui com o sinal trocado. Então, se é menos 3, tem que dar mais 3. Bom, que números são esses? 6 e 3. 6 e menos 3. 6 vezes menos 3 dá menos 18. E 6 mais menos 3 dá 3, que é o que está aqui com o sinal trocado. Então, eu tenho duas possibilidades. X' e x duas linhas. Um é igual a 6, o outro é igual a menos 3. Só que x é o número de lados de um polígono, então não pode ser negativo. Portanto, só pode ser x igual a 6. Tranquilo? Beleza, pessoal? Show de bola! Então agora vamos para o último exercício dessa listinha aí, que é o número 5. Vê se tem dúvida no número 4 ou em qualquer um dos anteriores, galera. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Bom, não teve dúvidas até agora. Então vamos seguir. O último exercício, galera, é o número 5. E ele fala o seguinte, ó. Um polígono que possui um número de diagonais igual a 8 vezes o número de lados é chamado de... Então, olha só. Eu tenho que o número de diagonais é calculado por n, que multiplica n menos 3, sobre 2. Só que ele falou que as diagonais são 8 vezes o número de lados. Então, no lugar do d, eu vou colocar o quê? 8n. Então, vai ficar 8n, que multiplica n menos 3, sobre 2. Porque eu tenho que diagonais são 8 vezes o número de lados. Beleza? E aí, como é que eu faço para resolver isso? Eu vou pegar o 2, vou passar multiplicando. Então vai ficar 16n igual, aqui ó, distributivo. Então n ao quadrado menos 3n. Passo 16n para lá, vai ficar n ao quadrado menos 3n menos 16n igual a 0. Então n ao quadrado menos 19n igual a 0. Aqui tem como você resolver por Bhaskara ou se você tirar em evidência, né? Se você tirar em evidência, aqui vai ficar n, que multiplica n menos 19 igual a 0.
e um produto dando zero, eu tenho que ou n é zero, ou n menos 19 é zero. Se n é igual a zero, eu sei que o polígono tem que ter zero lados, então isso aqui não posso ter. N menos 9 igual a zero, eu tenho o quê? N igual a 19. Se o n é igual a 19, eu tenho um polígono de 19 lados. Como é que chama um polígono de 19 lados? N-decágono, beleza? É só você pensar, o pentadecágono não é o que tem 15 lados? Penta de 5, deca de 10. Então 5 mais 10, 15 lados. E um de 19 lados tem que ser o decágono, que é 10 lados, mais o n-ágono, que é o de 9 lados. Então n-decágono, beleza? Resposta certa é a letra E. Tranquilo? Bom, galera, vê se tem dúvida aí. Se não tiver, ficamos por aqui hoje. Acho que vocês não estão mandando dúvidas, não sei se é porque estão com vergonha ou porque estão entendendo tudo. Pode mandar, galera. Se também ficar com vergonha de mandar aqui na hora da aula, pode mandar no privado aí. Eu estou resolvendo todas as dúvidas, principalmente hoje. Estou com o dia todo voltado para o papiro para a gente resolver todos os tipos de exercício. Se não quiser mandar hoje, pode mandar durante a semana, pode mandar à vontade, beleza? Talvez durante a semana demore um pouquinho mais a resolver. Hoje eu resolvo praticamente na hora que mandar, porque eu estou gravando algumas aulas entre uma resolução e outra. Beleza? Bom, acho que não teve dúvidas, então ficamos por aqui. Estou morrendo de saudade de vocês, espero que nos encontremos em breve. Façam os exercícios, mandem dúvidas, beleza, galera? Não deixem para lá os estudos, porque quando voltar, muita gente vai estar despreparada. Vocês têm que tirar isso como vantagem, beleza? Então, ó, conto com vocês. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!